noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Domi, aqui através do ACJuCast. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto muito importante, muito necessário, porém não tão amado assim por todo mundo, tá? Nem todo mundo gosta de falar muito sobre isso. E por isso, a gente quis trazer isso de uma forma muito dinâmica e descomplicada. A gente fez questão de trazer duas pessoas de peso aqui nessa mesa hoje. Um deles é o José Magalhães, meu amigo, consultor aqui na cidade de Juruáia, que tem feito um trabalho incrível de consultoria em finanças, né, Zé? Sim. Logo você vai se apresentar. E também a Adri, minha amiga também, muito querida, que fez parte, né, de uma das turmas do nosso treinamento Meta 360 e se destacou muito nessa parte de gestão. E ela vai contar um pouquinho da história dela aqui para vocês. Então, eu gostaria, gente, que vocês se apresentassem, por favor. Pode ir. Fica à vontade. Pode. Bom, eu sou o José, para quem não me conhece, sou natural da cidade de Muzambinho. Eu trabalho com consultoria há 2 anos e meio, mais ou menos. Sempre fui apaixonado por dinheiro, venho de berço, meu pai é comerciante, então sempre tive nesse meio aí. Sou casado com a linda Aline, né, amor? Oi. E, assim, vamos falar hoje sobre coisa muito boa, sobre dinheiro, vamos tirar crenças, vamos mudar traumas aí, vamos usar o dinheiro como um assunto do dia a dia, da rotina. Para que dinheiro é ferramenta, eu acho que pessoas, às vezes, perdem oportunidades ou deixam de experienciar coisas por causa do dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta. Ninguém nasce com o dom de ter o dinheiro ou algo assim. Todo mundo tem e pode usufruir do dinheiro. Vamos falar, fiquem até o final, que o bate-papo vai ser muito bacana, tá? Vai lá, Adri. Bom, meu nome é Adriane, eu sou natural de Cabo Verde, já estou aqui em Juruáia há 15 anos, né? Já me considero uma juruense, adoro essa cidade. Sou mãe de 2 filhos, o Luiz Felipe, de 9 anos, e a Lelê, né, que tem 4 aninhos. Sou casada, né, com o Henrique já há 13 anos. Né? Foi um prazer participar. Vai ser um prazer, né, participar com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Odri, teu negócio surgiu, então... Seu negócio tem 13 anos e o seu marido, você faz 13 anos, você casou também? 13 anos que a gente casou. Foi praticamente na mesma época, então. Foi na mesma época, foi no mesmo ano, né, que a gente começou a nossa empresa da Adri Laços. Muito legal. Então, vamos começar, gente, porque, assim, na hora que a Ciju postou a caixinha de perguntas, né, falando do podcast de hoje, choveu de perguntas, então o pessoal está muito interessado, né, no que a gente tem para falar aqui hoje, então a gente não vai se prolongar muito, a gente já vai direto ao ponto, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta específica, pode mandar aí que o Fabrício e a Elô vai estar monitorando e vai estar passando para a gente aqui. Vamos começar da seguinte forma, tá? Por mais que a gente vai direcionar essa conversa para um âmbito mais empresarial, a gente entende também que por trás de uma marca sempre existe um dono, ou seja, uma pessoa física. Então, fica impossível a gente não falar da essência, né? E falando da essência, eu quis trazer um assunto aqui que é até uma curiosidade muito grande minha, uma coisa que eu sempre penso que seria necessário para a nossa sociedade, que é sobre a educação financeira nas escolas. O quanto isso, Zé, você acha que, de fato, pode moldar a vida de uma pessoa, transformar a vida de uma pessoa, e não só de uma pessoa, mas também de uma sociedade. Uma sociedade que, às vezes, está acostumada em parcelar, está acostumada em marcar, e isso, muitas vezes, vem lá do berço, normalizando-se isso. Sim. O quanto você acha que é necessária essa educação desde lá da base, tá? O quanto isso pode moldar uma sociedade e o quanto talvez a gente precisa quebrar as crenças de escassez que vem de berço, sabe? Bom, eu acho que a ideia é ótima, é uma ótima ideia ter educação financeira nas escolas, mas tem que ter muito cuidado porque é algo muito minucioso. Toda relação, ela gera uma confiança, certo? Qualquer relação que seja de compra, de venda, de cônjuge, de namorado, tem que ter uma confiança. Quem que é o cara que vai ensinar finanças? Ele é uma autoridade no assunto? Ele entende? Ele é um exemplo? Ele tem experiência na área? Porque não é só jogar no professor Hermeta lá, olha, esse é o plano de estudo e passa para a molecada aí. Não vai funcionar. Dinheiro é um assunto que machuca, que é difícil. Como a Natália Arcuri fala, muita coisa implementada pelo Brasil, pela cultura, que não é algo bom. Ter dinheiro não é algo bom no olho do Brasil médio. Não é bem visto. Se você tem um carro bacana, você é o cara metido, você é o cara arrogante. Se você se veste bem, nossa senhora. E se você fala bem, tudo é ruim no Brasil. Ser bom em algo no Brasil é crime. A gente não pode nunca falar que é bom em algo que parece que, meu Deus, eu ofendi alguém de falar aqui das minhas qualidades, às vezes. Então, eu acho que, sim, é interessante a ideia de ter educação financeira nas escolas, mas tem que ser muito bem manejado, sabe? Não acho que é só jogar o assunto, a matéria, vamos aqui começar aqui, finalizar aqui, que vai funcionar. Eu acho que, sim, em casa.
Pais e mães, acho que tem que sim, de uma forma muito leve, porque a criança tem todo um desenvolvimento da cosmovisão dela, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, de vez de ajudar, você vai atrapalhar essa criança, não é legal, mas trazer com processos, com passo a passo, a ideia do esforço e retorno, a ideia que as coisas custam alguma coisa, mas de uma forma muito leve, numa dinâmica mesmo com a criança, porque dinheiro é um assunto, assim, ele é muito bom, mas ele é muito perigoso ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter cuidado, sabe? Odri, e você ensina seus filhos a lidar com dinheiro ou ainda não? Então, a Letícia, ela tem 4 aninhos, né? Ela tem o cofrinho dela, né? Ela guarda o dinheirinho dela lá. O Luiz Felipe, né? Ele já tem 9 anos. Ele tem uma poupança, ele sabe que ele tem aquele dinheirinho lá. Ele tem também o seu cofrinho. Então, sempre ele pede alguma coisa, a gente fala, usa, né? O seu dinheiro. Mas, geralmente, eles não querem usar o dinheiro deles, né? Show. Isso vem muito, acho que, do exemplo também, né? Provavelmente, vocês têm um manejo legal com o dinheiro, porque quando os pais normalmente não têm um bom controle, os filhos vão seguir aquele exemplo, né? Tanto para bom quanto para ruim. Às vezes, o filho que vê a mãe sempre reparcelando e sendo cobrada na porta de casa, ele pode, assim, nossa, vou usar isso como um exemplo de não fazer. E, às vezes, como você falou, deu um exemplo bom, é exemplo dos pais, né? Por isso que é muito importante ter em casa. Escola é legal, vai complementar, mas acho que em casa é muito bacana. Vai ajudar demais. O meu sobrinho, Dri, também é assim. Às vezes ele pede alguma coisa que a mãe dele fala, não, agora eu não vou te dar, eu já te dei esse. Então, se você quiser, você compra com seu dinheiro. Aí sabe o que ele faz? Ele desiste, fala, não quero mais não. Legal. Que interessante. E o quanto, assim, Zé, uma má gestão emocional está totalmente uma coisa ligada à outra? O quanto uma má gestão emocional ela também pode trazer um impacto negativo na saúde financeira de uma família ou até mesmo depois para o âmbito empresarial? Com certeza. Quem não tem um gerenciamento... Eu acho que é o autoconhecimento, sabe? Acho que não é nem só a gestão emocional. Se conhecer, saber quem você é, o que você busca, para onde você caminha, como que você lida. Tem gente que não lida bem com a dívida. Não adianta, às vezes, você mostrar um caminho que a pessoa precisa se endividar para crescer. Ela não vai aceitar aquilo. Tem gente que adora se endividar e não está nem aí. E lida bem com aquilo e faz parte do jogo dele. É um cara ali in the game e risco e está tudo certo também. Então, vai muito da pessoa. Essa ideia de emocional, pensando no negativo, no sentido, é um momento de luto, alguma coisa assim, acho que não, nem tanto, pontual. Mas o autoconhecimento que essa pessoa precisa desenvolver para que isso vai refletir não só no dinheiro, mas como tudo na vida. Relacionamentos, tudo. O cuidado em si é extremamente importante. Acho que é mais essa ideia de se conhecer mesmo que vai mudar o jogo, sabe? Acho que tem até a questão do auto-merecimento, né? O eu mereço, às vezes, também acaba sendo uma autossabotagem no sentido de trabalhei demais, eu posso, né? Com certeza. E isso acaba, de certa forma, levando a gente, talvez, para um caminho que não é tão legal. Então, acho que, assim, a gestão emocional realmente está totalmente ligada com as nossas decisões e essas decisões vão trazer um impacto negativo ou um impacto positivo, né? Gostei de ver, Adri, ótimo. Eu ia até perguntar, inclusive, gente, até perguntar que dica, então, dar para esses pais, né? Para começar a fazer com que o filho olhe para o dinheiro de uma forma já inteligente desde criança, né? E é interessante justamente eles entenderem que é uma escolha. Se você quer, você tem que dispor de. E muitas vezes eles preferem não dispor daquilo que é deles, né? Então, começa nessas escolhas realmente essa transformação da mentalidade, né? Então, mas para os pais também é bem difícil, porque vem aquela carinha, né? Não, mãe, por favor. Às vezes a gente acaba, né, comprando também, cedendo a eles. Certo. Agora, então, acho que a gente podia já entrar mais na parte empresarial, né? E assim, Zé, existem ali pilares principais que uma empresa precisa trabalhar para conseguir manter de forma sustentável a saúde financeira? Eu divido em 3 pilares, né? Assim, todos envolvem pessoas, né? Tem gente que fala, e as pessoas? As pessoas estão em todos esses pilares aí, que seria produção e processos, né? Que seria a ideia de ou montar o produto ou criar o serviço. A ideia de comercial e marketing, que é vendas e marketing, importantíssimo também. Quem não tem um bom comercial não vai desenvolver. A gente sabe o quão importante é vendas hoje em dia, né? Vocês falam disso, sabe o quão importante é isso. E o financeiro. Não adianta só vender, não adianta só produzir se você não sabe gerir isso financeiro. Não puxando sardinha, mas o único profissional que é capaz de analisar todo o seu negócio é o financista. Ele que vai conseguir olhar para o marketing e entender aquilo. Quanto que investir em tráfego, qual que foi o CAC, o LTV. Ele que vai olhar para as vendas e entender ticket médio. Ele que vai ver o todo. Então, o principal, na minha opinião, não puxando sardinha, mas ele é negligenciado. Porque o povo gosta de vender. Você fala uma estratégia na empresa, nossa, eu amei, vamos fazer, coisa legal, vamos um produto novo, vamos... Aí você fala em números, financeiro, a pessoa até murcha, assim, sabe? Fala, nossa, mas é o mais importante. Porque não adianta fazer uma estratégia legal se você não estruturou o preço de entrada, a inadimplência que pode acontecer, as formas de pagamento daquilo. Tudo vai derivar do financeiro. Ele que vai, tipo assim, nortear todo o resto. Então,
finanças é importante, turma. É importante. Vendas é importante, produção é importante, pessoas é importante, mas finanças, de uma forma ou outra, ele vai impactar o seu negócio. Eu acho que, assim, acima de tudo, é racionalizar, né? Porque muitas vezes já aconteceu, né? Inclusive com a Eliane. Uma vez eu prestando consultoria para ela, eu vejo que, acho que eu já até citei isso em um dos episódios do podcast, as pessoas têm muito medo de olhar para os números. Então, assim, quando a gente fala de vamos colocar tudo em planilha, vamos entender quais são os reais gastos do seu negócio, na hora a pessoa treme na base. E já teve gente de eu fazer esse exercício com ela e a pessoa falar, fiquei 2 dias sem dormir. Fiquei um mês sem dormir. Um mês, gente. Um mês sem dormir. A Fran ia lá, de 15 em 15 dias, né? Ela falava, ó, vamos fazer o fechamento, vamos colocar todos os custos. Eu falava, Fran, não, Fran, hoje não vai dar, vamos fazer outra coisa. Aí o dia, gente, que a gente fez todo o levantamento, eu fiquei um mês, gente. Um mês sem dormir. Foi, assim... Muito difícil. Foi muito difícil. Mas, por outro lado, os números sempre estavam ali. Igual no caso da Eliane, ela falava, vamos pagar uma conta por vez. Eu quero viver um dia por vez. Um dia por vez. Era o lema dela. Vamos gostei viver dessa, um dia por vez, né? Então, é onde ela falava, caiu o dinheiro daqui, a gente paga a conta dali. Caiu o dinheiro daqui, a gente paga a conta dali. E, assim, era difícil, porque eu também precisava desses números para conseguir desempenhar um trabalho com ela, né? Então, assim, racionalizar que eu falo é ter o conhecimento para ter a tomada de decisão certa também. Então, sempre que eu falo gente, os números sempre estiveram ali. E a diferença é que agora vocês têm clareza deles para tomar a decisão certa e ter o melhor direcionamento, né? Com certeza. Mas, infelizmente, as pessoas têm um pouco de medo ainda de olhar para esses dados, Com né? certeza. E aí fica cada vez mais difícil tomar a decisão, porque a decisão fica no feeling, no eu acho, é melhor isso, é melhor aquilo, mas no final das contas isso pode ser uma surpresa também lá na frente. É muito perigoso. O número conversa com a gente, né? Eu falo muito assim em reunião, o número conversa com a gente. Eu não preciso nem conhecer a tua empresa. Se você me mostrar os números, eu vou entender tudo. As vendas, cliente, eu vou entender pelos números. Aí, por isso que é importante. Ele conversa, ele explica o que está acontecendo. E o legal é que, tipo assim, às vezes é uma coisa simples de fazer e o tanto que é legal depois. A gente senta hoje com pessoas que tinham, às vezes não gostavam e fala, nossa, que coisa mais linda que é isso aqui. A minha empresa, o meu grupo do marketing, o meu grupo de operacional, o administrativo, o comercial, que coisa mais linda. E às vezes por assim, mas ninguém faz. Tem muito disso, sabe? Ninguém faz planilha. Aí eu tenho as minhas amigas empresárias e ninguém faz planilha. Mas como é que faz? As suas amigas, às vezes, já estão no lugar que você quer chegar? Isso é muito importante entender. Vai problematizar alguma coisa fazer as planilhas? Não, entende? Show, vamos pôr em prática, entendeu? Começou, não gostou, não deu certo? Vamos mudar para alguma outra coisa que funcione. Mas faça, porque é importante ter o primeiro contato, sabe? O primeiro contato é muito importante. E até, assim, outra coisa que a gente sempre conversa bastante, né? Com a experiência que a gente teve dos treinamentos, que muitas pessoas, elas têm um negócio, mas elas acham que elas têm um negocinho. Né? Elas não se enxergam como empreendedor, como empresário. E, assim, nessa jogada de não se enxergar, se diminuir até às vezes, né? Aí eu tenho um negocinho, uma lojinha. Eu acho que isso vem muito com o que eu falei no começo, que é a ideia de ser bom no Brasil. Às vezes a pessoa não pode falar que o negócio dela é um negócio bom. Às vezes ela não pode falar que a empresa dela é referência na área. Porque tem medo da tia, da prima, do irmão julgar e entrar numa posição que, tipo assim, nossa, eu não quero sair como ruim por ser bom em algo. Eu prefiro falar que eu não sou bom naquilo. E isso, teoricamente, é totalmente ligado com o seu subconsciente. Se você não tem confiança em si mesmo, querendo ou não, a máquina como um todo, ela não anda. Sim. Eu preciso acreditar. Eu Sim. tenho que falar, eu sou bom no que eu faço. Mesmo que isso vai... Nossa, arrogante. Cara chato. Meu Deus, pra que isso? Mas, se eu não acreditar no meu potencial, a Fran dela, Sim. como que a pessoa cresce? Como que anda essa máquina? A máquina não vai andar, porque você tem medo de andar. Sabe aquele negócio, você compra o celular novo, você não quer nem mostrar na roda de amigos? Fala, não vou mostrar, não. Não vai ser legal isso. Sabe aquela coisa? Não deveria ser assim. Crenças limitantes, né? Mais uma vez. Com certeza. Mas, além disso, eu ainda acho que tem outra coisa. As pessoas tendem a achar que só tem um negócio quem tem um baita negócio. Sim, entendeu? concordo. E, assim, eu sou autônoma há 9 anos, atendo clientes, presto consultoria, e eu demorei anos para entender que eu tinha um negócio. Demorei anos. Até então, as pessoas perguntavam, o que você é? Eu sou autônoma. Eu tinha vergonha de falar. Sou consultora, sou empreendedora. Por muito tempo, eu tive vergonha de falar isso, né? Que traz a crença limitante que você falou, mas essa crença limitante me limitou a entender esse cenário, que eu realmente tinha um empreendimento nas mãos. E quando a gente fala de empreendimento, eu tenho que me tratar como uma empresa e como um negócio. Com certeza. Então, é onde volta naquilo, da gente ter que ter clareza dos dados,
dos resultados para poder tomar a decisão e até entender para onde que a gente quer ir. E se eu for para lá, como que eu vou, né? Não é só ir, é como que eu vou chegar lá, né? Então as pessoas primeiro precisam acreditar no seu negócio, né? Entender que se você é uma única pessoa trabalhando por conta, presta serviço, você tem um negócio nas mãos e a partir do momento que você tem um negócio nas mãos, você precisa ter clareza de informação para tomada de decisão. Ô, Fran, é igual minhas clientes, minhas clientes não, as pessoas que entram em contato comigo, eu queria uma rendinha extra, quero começar com o meu negócio, eu falo, não, esquece rendinha extra. Aqui você entra pro time da Natália Martins, eu quero que você faça dinheiro. Igual eu comecei com a minha loja dentro do meu quarto, mas assim, em nenhum momento eu desmereci o meu negócio falando, que eu vou abrir uma lojinha, um negocinho. Não, é a minha loja, é o meu negócio. Então, assim, em nenhum momento eu desmereci por eu estar lá dentro do meu quarto. E eu vejo que muitas pessoas, assim, só se enxergam como empresária depois que tem um espaço físico. E se você, que é dona do seu negócio, não acredita em você, não acredita no seu negócio, imagina as outras pessoas, né? E o quão importante é esse trabalho de você trazer essa visão para a tua cliente, né? Porque acontece muito do deixar jogado, né? Sim. Aquele modo automático, chega cliente, aquela entra num funil, aqueles processos, e não tem uma conexão. Não. Porque o quão importante é a pessoa ouvir de você que não. Sim. Opa, é um negócio. Nossa, peraí, independente de tamanho, de valor, de pessoas, é um negócio. Eu ouvi dela, uma pessoa referência que eu quero inspirar, que é um negócio. Já começou do jeito certo, porque a mentalidade é o principal. Se você não tem a mentalidade correta, tudo vai atrapalhar, entendeu? Extremamente importante. Muito legal. E aí, assim, a gente falando de pequenas empresas, que talvez não se enxergam como empresas grandes, né? Mas até foi uma pergunta trazida através do Instagram da Ciju, que é o seguinte: como pequenas empresas podem melhorar sua gestão financeira mesmo com recursos limitados? Isso é possível? Conhecimento. Conhecimento? Eu, assim, hoje não, mas eu já fui um cara muito mão de vaca em questão de curso, sabe? Já fui mesmo. Olha pra você ver que loucura. Eu me tornei consultor sem nunca ter comprado um curso de consultoria. Só YouTube. YouTube, copo d'água, xicrinha de café e YouTube. Só de graça. Sempre fui muito... Hoje não. Hoje eu comprei um curso de modelagem financeira R$5.000. Hoje não tem isso mais, porque eu sei que ele retorna para mim. Ele vai me qualificar e vai trazer resultados. Investimento, né? Investimento. Mas antes não. Antes, todo mundo tem os seus traumas, suas crenças. Eu não gastava dinheiro com curso de jeito nenhum. Então, vai estudar. Nós estamos na melhor época do mundo de poder estudar. YouTube de graça, conteúdo ao vivo. É ótimo. Então, olha, limitado o recurso, não sei o que. Cara, abre o celular, acorda meia hora mais cedo, vai dormir 1 hora mais tarde, vai ver um vídeo sobre o seu negócio. Tem muito conteúdo de qualidade hoje na internet. E acho que esse é o caminho. Depois você vai, né? Aí sim você investe numa coisa, investe na outra. Mas como o recurso da pergunta é limitado, conhecimento é o que vai libertar. E é muito importante, né? Eu falo que, assim, o que fez o meu negócio dar certo foi investir em conhecimento. Porque, assim, quando eu comecei mesmo, eu achava que somente a minha experiência com vendas... eu tenho 18 anos de experiência em vendas. Vai dar tudo certo. Mas eu vi que sozinha era muito difícil. Então, eu falo que comigo já foi diferente, porque eu tive que investir um dinheiro que eu não tinha. Então, fazia um curso, acabava, começava outro, e mentoria, e evento. E eu falo que, assim, é o melhor investimento que a gente faz, é em conhecimento. Porque, assim, isso é algo que ninguém tira da gente, né? E eu falo que um dos melhores investimentos que eu fiz foi investir em cursos. E assim, eu acho que, igual você falou, não é puxar sardinha, né? Porque tem o fator conhecimento, que eu acho muito importante a gente buscar para a gente entender. Com certeza. Mas também tem o fator fazer a parceria certa, com pessoas que também entendem mais daquilo do que você, né? Que Sim. talvez são essas consultorias mesmo, Sim. né? No caso do que você faz, já tenho exemplos de empresas que você trabalha, o quanto prosperaram, né? Se conseguiram se organizar financeiramente. No caso da Eliane também, quando ela começou a marca dela, ela falava, eu não sou boa de gestão, não sou boa de gestão organizacional, sou ótima de vendas, mas não domino isso. Então, ela contratou alguém que tinha mais habilidade nisso para poder ajudar com que ela performasse melhor. Então, que é assim, você, né, Fran? É, que sou eu, gente. Agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. Gente, então, a Fran, meu Deus do céu, ela é uma excelente gestora. Então, ótima. eu falo assim, que a nossa convivência foi muito bom, porque hoje eu considero que eu me tornei uma excelente gestora. E a Fran também, para quem não gostava de vender, né, Fran? Foi uma troca importante. Foi uma troca muito boa. A Fran me ajudou muito no começo também, viu? Trocamos muita também, ideia. mas você também. Eu já fiz consultoria financeira com o Zé, gente. Foi muito valioso, pode ter certeza. Então, assim, quando a gente não sabe que caminho seguir ou como fazer isso sozinho, busque ajuda mesmo. É importante. É aquilo que a gente fala de custo e investimento, né? Com Qual que é a diferença de custo e investimento? Vamos lá? Vou deixar você falar. Custo é o que vai fazer parte do processo. Falando em empresas, né? Custo é o que faz parte do processo para que exista um serviço ou um produto. O investimento é quando há um retorno daquilo. Quando eu compro uma taça e vendo essa taça, eu vou ter retorno da venda, não da taça. Se eu compro algo que vai
transformar essa taxa, algo que vai agregar, é um investimento. É uma máquina melhor, um celular melhor, que seja um curso, é investimento, que ele vai trazer algum tipo de retorno. Palpável ou não, ele trará algum retorno. Custo não, custo é voltado para produto ou serviço. Odri, e no início do seu negócio, você passou por alguma dificuldade financeira? No início, a gente não passou, né? Por quê? Porque eu já tinha, né, o meu próprio negócio e eu queria só uma renda extra. Então, assim, era um negocinho, né? Aí, em 2020, né, quando a gente decidiu mesmo que era isso que a gente queria, que tinha uma probabilidade muito grande de crescer, aí eu tive que arrumar um empréstimo. Tive que entrar no empréstimo para poder aumentar a minha produção, aumentar a minha matéria-prima, né? Que eu não tinha ali o suficiente. Mas, então, no início, não foi necessário. Mas, quando eu decidi, eu precisei. Depois que você recorreu, então. Isso. Perfeito. Empréstimo não é um bicho de sete cabeças, viu, turma? Só para fazer um complemento, tá? Se você hoje pegar as maiores empresas do mundo, todas têm ou já tiveram dívidas, tá? Todas. É muito difícil você crescer de uma forma exponencial sem capital de terceiro. É muito difícil. Só ali no caixa da empresa mesmo, no estoque que você tem, é complicado. E isso me ajudou muito. Foi aonde eu consegui crescer, através deste empréstimo. Olha que legal. Né? Que legal. Odri, no meu caso já foi diferente. Eu falo que, assim, eu tive muita dificuldade, assim, no início, porque no início eu queria pagar tudo à vista. E aí chegou um momento que eu estava produzindo só aquilo que eu podia pagar à vista. E pensa no monte de dinheiro que eu estava deixando na mesa. Estava deixando de vender, as minhas clientes queriam, não tinha produto. Então, assim, eu tive muita dificuldade também no início. Aí foi onde eu tive que recorrer aos meus fornecedores, mas no início eu não queria. No início eu queria pagar tudo à vista. E não é assim, né? Às vezes a gente tem que recorrer, fazer negociações, né? Com certeza. Mas aí deixa eu te perguntar, Zé, quando é seguro? O que a pessoa precisa analisar se está no momento dela? Recorrer a capital de terceiros, assim, fazer um empréstimo, todo no meu momento, eu posso, é saudável para mim? O que ela precisa avaliar nesse caso? Antes de tudo é saber se ela quer, né? Antes, são as primeiras perguntas quando eu começo em algum lugar. Qual é o nosso objetivo de curto, médio e longo prazo? Porque eu preciso saber onde você quer chegar. Né? O Roger do Fornão tem uma frase muito legal, que no começo do Fornão, eu falei, Roger, você quer ir até o murinho ali ou você quer... E na época ele queria ir até o murinho, e a gente fez um planejamento para chegar no murinho. Chegou um momento da carreira que ele viu que tinha condição de crescer, agora o murinho eu já não quero mais, eu quero mais que aquilo. Então, antes do empréstimo, antes de entrar nisso, entenda o que você quer fazer. Entenda de verdade mesmo, assim, pega 5 anos, o que eu quero da minha vida, em todas as áreas, entendeu? Eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter filho, eu quero abrir franquia, não é só no negócio, porque não é só o negócio a sua vida, você tem outras áreas que você vai demandar. Não tem como eu querer abrir mais 3 lojas se eu vou ter uma coisa muito importante que vai tomar muita energia minha em outro lugar. Então, isso é importante. Sobre o empréstimo, é muito difícil falar porque vai de setor. Igual eu falei para minha esposa, finanças empresariais é complicado porque eu posso estar falando para um serralheiro, e eu posso estar falando para o dono de uma rede de supermercado que tem 8 supermercados na região. Então, é muito amplo. Mas, assim, a ideia é saber se ele faz sentido. Antes de estar na hora ou não, faz sentido eu ter um empréstimo? Eu estou deixando o dinheiro na mesa, como a Eliane falou? Isso é muito importante. Não, eu estou deixando, eu tenho condição, a parcela é tanto, vai aumentar tanto da minha meta, essa meta é palpável, eu não preciso aumentar meu time, não preciso aumentar meu mix de produto, o meu tráfego pago não vai precisar ser aumentado, porque a parcela é pequena. Tudo fechou? Show, faz o empréstimo. A conta vai fechar. Porque analisamos todos os processos, todos os pilares. Eles se comunicam? Sim. Ah, não, fiz um empréstimo muito alto, a parcela vai subir muito a minha meta, vou ter que contratar mais pessoal, aumentar o mix de produto, o tráfego vai aumentar, já fica mais difícil. Será que é hora de fazer empréstimo? Será que é hora, às vezes, sim, um empréstimo mais menor? Então, vai muito é adaptável, sabe? Do momento da empresa, tem que entrar dentro dela, entender o momento e ver como que está. E até a escolha mesmo, né? Porque, às vezes, a pessoa está lá pagando no parcelado, deixando de ganhar um desconto de 5%. Sim. E, às vezes, ela teria um empréstimo interessante num juros muito menor do que isso. Com Se ela certeza. fizer, talvez, essa escolha nesse momento, também seria uma escolha Sim. assertiva e inteligente. Mas, para Exatamente. isso, gente, é claro que seria interessante, né? Ter, assim, um conhecimento, que é Sim, aquilo que o legal. Zé falou, que a gente precisa de buscar conhecimento, ou então ter ajuda para conseguir tomar essa decisão na hora certa. Sim. E da forma certa. Tem muita né? dinâmica, né? Finanças é Tem. dinâmica, né? Tem muita dinâmica. A gente faz a mesma coisa em 5 formas diferentes com o dinheiro. Então, é mais entender essas dinâmicas, esses processos que vai clarear o caminho. Certo. Para quem tem um negócio, quais são os controles indispensáveis no dia a dia? Porque é aquilo que a gente falou, muita gente não gosta.
mas tem que ser feito. Quais são os controles indispensáveis, Elius? Eu sei que você falou que é sobre analisar marketing, vendas, a gente tem que ter uma visão como um todo. Mas tem alguma coisa que você fala, tá, se você não quer fazer, isso você precisa fazer, independente de querer ou não? Falando para todos, né? Porque eu falei, é muito complexo, porque a arquiteta é um plano ali, às vezes o dono de mercado é outro, então é muito amplo. Às vezes não faz sentido o dono de mercado analisar a mesma coisa que a arquiteta está analisando. Mas, por exemplo, o endividamento é muito importante, extremamente importante, entender se tem dívida, se essa dívida, o quanto que ela consome, a função dessa dívida, sabe? Tem muitos lugares que a gente chega, por exemplo, financiou um imóvel, às vezes não usa o imóvel, às vezes o retorno daquele imóvel não é muito bom e eu pago uma parcela altíssima. Qual que é o sentido de eu ter o imóvel? Eu não uso, não dá retorno e eu pago caro por ele. Faz sentido nenhum eu ter esse imóvel. Então, tem que aprofundar, sabe? Endividamento é importante, faturamento, toda empresa tem que saber. E, olha, eu sei que parece muito bobo, mas tem gente que não sabe quanto vende. Sério, tem lugar que eu chego e falo, vamos fazer aqui uma conta para me descobrir o teu OPEX, tal, não sei o quê. E faturamento médio? Não sei. Não sabe quanto vende. Porque a gente tem costume de pegar pessoas mais maduras. Tem muito negócio que é só no papel e caneta. Não sabe quanto vende, não sabe quanto tem de crediário a receber, não sabe das notinhas em aberto, não sabe do contas a pagar. E é tudo solto. Então, assim, endividamento, faturamento, margem de contribuição. Nossa, é um ótimo indicador. O nome já fala, é a margem que vai contribuir para pagar as despesas fixas. O que vendeu, menos custo e despesa variável, que seria o preço do produto, imposto, taxa de cartão, comissão, tirou tudo que é variável. Sobrou os fixos. Aquela margem percentual é extremamente importante para saber como que vai ser o seu negócio. Não é lucro, né? Não é lucro. Não é lucro. Ela é uma margem que vai contribuir para pagar essas despesas, para depois chegar no lucro operacional, para depois ver se tem depreciação, investimento, empréstimo, para depois chegar no lucro líquido. Porque, além disso tudo, eu ainda quero tocar num ponto importante que eu vejo que também é um pouco ignorado, sabe? Que é estoque. Estoque. Muitas pessoas também, gente. O que eu venho trazendo aqui é uma visibilidade, assim, de coisas que eu vejo acontecendo muito. E até tem uma situação com você que eu nunca esqueci. Que as pessoas, elas têm um estoque e muitas vezes esse estoque é ignorado. Ou seja, ele não é muito bem performado, ele não tem... Assim, a pessoa não tem muito conhecimento do que está ali. Muitas vezes a pessoa fala, fiz um investimento, está ali. Mas as pessoas não olham para o estoque como dinheiro parado. E até um dia que eu fui lá na Adri, né? Ela estava com vários lacinhos ali na prateleira. Eu falei, você sabe exatamente quantos lacinhos você tem aqui? O que você me respondeu? Não tem. Não sei. E não tenho como contar. Exato. Aí eu te perguntei assim, mas e se fosse moedinhas ou notas de dinheiro em cada um desses saquinhos? Você ia ter que saber quanto de dinheiro você tem aqui? Sim. A conversa muda. Muda. Então, estoque é isso, gente. Estoque é dinheiro. Não negligencie isso, né? Acima de tudo. Com certeza. Estoque faz parte de todo o negócio, né? Às vezes a gente fecha uma DRE e vê positivo, mas o caixa não aumenta. Estoque, às vezes, aumentou e a pessoa não está vendo. Vê lá a gestão de estoque, não, aumentou o produto. Então, é dinheiro também. Exato. Ele só está materializado lá numa outra coisa, mas é dinheiro da mesma forma. Ou seja, então, às vezes, a gente não... No fluxo de caixa, na hora que você vai fazer aquele controle, não tá tão positivo. Às vezes não teve aquela, nossa, mas na DRE, que a gente fecha por competência, que é para saber se dá lucro mesmo ou não, independente de prazo, independente de várias coisas. Dá lucro ou não dá lucro? Deu lucro. O empresário cresce o olho. Nossa, deu lucro, a empresa tá boa. Mas olha na conta, não foi aquele lucro tão... Cadê o dinheiro? Eu quero ver o dinheiro na conta. Cara, tem estoque, tem contas a receber, tem várias outras formas que esse dinheiro existe. Não existe só o dinheiro na conta. Ele tem várias formas. O importante é entender onde que ele está e se faz sentido. Entendeu? O quanto que eu tenho de estoque? O que eu tenho de estoque? Qual que é a segmentação do meu estoque? Como que é a divisão desse estoque? Eu tenho muito plus? Eu tenho muito renda? Eu tenho muito não sei o quê? Como que está dividido isso? Fazer análise de mix de produto para depois, né, qual que é o mais vendido, o que tem o melhor markup, o que teve mais quantidade vendida. E todo esse mix você vai tomando decisão. E mais uma vez o comparativo, né? Porque quando a gente olha a grosso modo, eu vendo tanto por mês. Aí eu tenho tanto em estoque e eu produzo tanto. Às vezes, olhando isso, você não tem tanta clareza, né? Ou, às vezes, olhando isso, você toma decisões e ainda assim o negócio não está ali performando do jeito que você esperava. Mas aí, se você começa a ver de um jeito diferente, ou seja, tem um estoque separado por categorias, né? Independente do produto que você trabalha, é estoque separado por categorias. Analisa as vendas separado por categorias. E entende se esse estoque está atendendo as categorias de forma efetiva, né? De forma correta, também vai ficando muito mais fácil da gente entender, talvez, até onde está o erro. Com certeza. Ou onde a gente precisa atacar com alguma ação mais emergencial para conseguir lidar ali com as situações do dia a dia, né? Com certeza. Com certeza. Odri, e se você fosse começar o seu negócio hoje, do zero, você faria alguma coisa diferente? Faria. Faria? O que você faria diferente? Várias. Conta pra gente. A primeira, eu acho que eu teria que... Assim, uma programação do que eu iria vender, né? Estratégias de marketing e de vendas
Eu acho que isso é um fator essencial, né? E ter tudo assim, tudo certinho. Eu não tinha, né? Depois do Meta 360, eu conseguia enxergar com outros olhos o que a minha empresa precisa. Então, antes de abrir um negócio hoje, eu faria muito diferente. Sinal que houve aprendizado. É um aprendizado. Legal. Mas, acima de tudo, é o que a gente fala, né? Ela teve acesso ao aprendizado, mas como ela agiu foi o que fez toda a total diferença. Sinal que teve um aprendizado na jornada como um todo, né? Isso, lá verdade. Lá dos 13 anos, né? Se Sim. hoje ela começaria diferente, porque quem fala, eu faria tudo igual, não aprendeu, às vezes, alguma coisa diferente para mudar essa jornada que aconteceu. Se você tem essa visão hoje, porque teve um aprendizado no processo como um todo, né? Legal. Mas e aí o Meta contribuiu muito para isso, com certeza. Mas aí agora sim, você viu, né, essa diferença de quando você tinha uma programação, hoje em dia você não tem. Como que você conseguiu fazer essa programação hoje? Assim, hoje você tem conhecimento do quanto você produz versus o quanto você vende? Tenho. Quais são os parâmetros que você usa para poder fazer isso? Hoje também consigo, né, através das nossas planilhas, né, do Meta, que você me ajudou, né? Eu consigo ter uma programação de 3 meses, né? A programação do que eu vou precisar comprar, das cores mais vendidas que eu vou usar, né? Por exemplo, o mês de setembro, eu já vi que eu vendi a cor preta, foi o que eu mais vendi. Então, eu já consigo me programar, né, para esse mês de outubro, o que eu preciso comprar e o que eu preciso produzir. E antes você fazia tentativa e erro. Era assim, tá vendendo muito essa cor. Eu né? acho. Saiu essa cor aqui, lançou. Nossa, vai sair muito. Eu enchia lá, punha em estoque. 3, 4 mil daquela cor. Às vezes ficava. Meu Deus. Né? E hoje eu consigo ver, assim, já, né, do mês anterior, quais são as cores que estão saindo mais. Que aí você tem um parâmetro, eu tenho né? um parâmetro. Então, eu vou produzir mais, porque se um cliente pedir, eu vou ter o estoque deles ali. Essa cor sai menos? Daqui 2, 3 dias eu consigo te entregar. Tá sendo muito assim. importante. Mais uma vez, foi o conhecimento, né? Conhecimento. Enquanto você não tinha clareza do que você Não vendia tinha. mais, você estava investindo em coisas aleatórias, apostas, e que não necessariamente giravam ali, né? Dentro daquilo, mensalmente, dentro daquilo que você precisava. Eram né? geralmente apostas. Né? Eu apostava naquela cor sem saber se ela ia dar certo. Hoje não, né? A gente tem uma programação de alguns clientes que já me passam as cores que eles vão usar, né? Daqui a alguns meses, até janeiro já tenho uma programação para entregar. Então, eu já consigo fazer as continhas, né, através das planilhas e ver realmente o que eu vou precisar comprar para mim fornecer para esse cliente. E até a questão de mão de obra, né, Adri? E a que aí mão você de obra consegue também. enxergar se a mão de obra que você tem ali disponível, a capacidade disponível, se ela atende, isso que você já fez essa previsibilidade de vendas, né, e tudo mais, ou se não. E aí onde você toma também a decisão de contratar ou não. Contratar ou não. Então, hoje você é muito mais assertiva, né? E você evita de ter estoque parado, né? Evito. Estou sendo bem mais assertiva nas cores, né? Nos laços que mais saem. Isso aí foi uma virada de chave. Ai, que bom. E agora, Zé, quais são os erros que os gestores mais cometem na hora de lidar com o dinheiro do seu negócio? Com dinheiro? Eu acho que assim... Com a saúde financeira, como um todo. talvez. Eu acho que como um deles é o todo. estoque. Eu sempre... Nossa, é bem difícil assim a comunicação, porque a turma é muito resistente, né? E é difícil, a gente sabe que é difícil. Gerir estoque não é simples, gerir estoque pelo tamanho e pela rotatividade, por troca, por modelo, por vencimento, né? Dependendo do negócio. Então, estoque eu acho que eu vejo como um dos mais importantes. É muito importante estoque, o estudo do estoque. E um dos mais difíceis. Como um todo, assim, falando sobre negócio de produto, eu acho que é um dos mais difíceis, com certeza. A parte do estoque, né? Do estoque, muito difícil. Eu até faço uma continha, assim, que funciona até que bem. Vou falar aqui, eu não sei, você pode, assim, sugerir, tá? Mas, às vezes, pode até ajudar o pessoal aí de casa. Às vezes, é muito difícil você conseguir ficar mensurando estoque o mês inteiro. Até porque a gente tem uma dificuldade em contar estoque. Sim. Muitas vezes, o próprio sistema que a gente tem ali para fazer esse controle, ele não é, às vezes, eficiente o suficiente. Ele não consegue acompanhar o giro da demanda ali do que acontece no dia a dia, as entradas, as saídas, as trocas e tudo mais. Sim. Só que, assim, o que eu faço que costuma dar muito certo na hora de eu entender se o estoque está crescendo ou se ele está diminuindo e para tomar a decisão se a gente precisa produzir mais ou menos. Geralmente, eu tento entender, o meu cliente ele fecha no final do ano, né? Ver quanto que ele tem de produto em estoque. Então, é quando faz aquela contagem, né? Que todo mundo faz a contagem do estoque, faz o levantamento.
E depois, mês a mês, eu vou confrontando o que foi faturado, ou seja, quanto vendeu naquele mês, versus o quanto produziu em valor financeiro. Então, eu confronto isso tanto em valor financeiro quanto em item, sabe? Então, eu consigo entender, ó, se o estoque fechou o ano com 100 mil reais, eu tenho 100 mil reais no final de dezembro, janeiro a gente vendeu 100 mil e produziu 50 mil, sinal que a gente consumiu 50 mil do estoque. Né? Então, a gente já entendeu que aquele estoque que era 100 mil já caiu para 50. E eu sei que não vai ficar uma conta redondinha, mas isso a gente já consegue ter clareza se eu estou estocando mais do que vendendo, ou se eu estou vendendo mais do que estocando, e a partir disso a gente consegue tomar as decisões. Se eu preciso aumentar minha produção, se eu preciso diminuir minha produção, se eu preciso, assim, tentar usar melhor do meu estoque, que é onde a gente está falando. Eu vejo que hoje, gente, inclusive, muita gente está com dificuldade em produzir. Não sei se acontece também nos teus clientes, imagino que sim. Muita gente está com dificuldade de demandar produto para a loja, ou seja, estão vendendo, mas não estou conseguindo produzir o suficiente. E muitas vezes a pessoa tem um estoque ali suficiente para ele conseguir performar bem no próximo mês ou nos próximos meses, mas já enjoou do produto. O cliente já enjoou, a vendedora já enjoou, o dono já enjoou, ou não sabe que tem aquele produto no estoque, ou não está trabalhando no estoque útil, ou seja, deixa eu ver o que eu tenho de produto de verão para conseguir girar agora no verão. E às vezes a tua galinha dos ovos de ouro está justamente aí, só que a gente não está olhando para ela. Por isso que eu acho que é o maior erro. Porque ali tem um mundo. Nossa, o estoque é um mundo. Ali aí a pessoa às vezes não prioriza. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas dá para contar estoque. É segmentação, é organização. Você tem uma equipe lá, entendeu? Não é você sozinho. Vou pegar uma pranchetinha e vou contar item por item. Não, você tem uma equipe. Segmenta, monta planilha, organiza. Dá para contar estoque. Eu tenho empresa que é mercado que conta estoque. O negócio mais difícil que mercado, contar estoque de mercado, pelo amor de Deus, e conta. Então tem que saber, tem que ter um controle. É aquela ideia. Eu pago a conta ou eu conto estoque? Não é prioridade às vezes. Eu entendo, tá? Eu entendo isso. Às vezes o empresário é difícil mesmo. É muita coisa, né? São muitos processos, muitas pessoas, muitas funções que ele tem que colocar em prática. O estoque, às vezes, fica de lado, mas é muito importante. Mas, às vezes, ele escolhendo contar o estoque, ele paga a conta. Com certeza. Nossa, às vezes é o que você falou, a galinha de ouro tá ali. E também criar estratégias de vendas, né? Porque se é aquilo que você tem, então trabalhe com o que você tem. Exatamente. Às vezes a pessoa quer vender o que não tem, o que está na produção, e deixa lá aquele estoque parado, né? Eu aprendi muito isso com você. Porque às vezes a pessoa quer aquele laço. Eu preciso do laço gravata hoje, urgente, nessa cor tal. Nossa, eu não tenho, não vou conseguir te entregar hoje, mas eu tenho esse outro laço. Ele também vai ficar legal. E a pessoa acaba pegando, né? Ficando com aquele laço. Então, isso é importante. Demais. E isso graças ao Meta 360. Ai, que bom, André. Ô Zé, me conta uma coisa. Quando você vai começar uma consultoria numa empresa aí, tá? Até mesmo para que essas pessoas que estão do outro lado vejam essa oportunidade para eles também, né? Por onde você começa? Pela ideia do conhecimento mesmo, dessa ideia de conhecer a pessoa que eu estou trabalhando. Acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Antes de eu saber quanto deve, quanto compra, quem é o público-alvo, qual que é o gestor que ele está atualmente, o mix de produto, nada disso é importante antes de eu te conhecer, para saber quem é você. Tipo assim, eu gosto muito de temperamento, no último que a gente participou, eu falei muito sobre isso. Entender como você funciona, saber das suas crenças, como que você pensa sobre o dinheiro, qual líder você é, que tipo de liderança você tem, para depois tomar todas as outras decisões, para depois aprofundar sobre isso. Que vem do objetivo. Comecinho, o que é importante? O objetivo. Onde a gente quer chegar, onde que a gente está, como que a gente vai chegar naquilo, para depois aprofundar. Vai ter tempo, né? Depois a gente aprofunda com calma. Mas primeira reunião sempre é questão de conhecimento e objetivo. E já fazer um diagnóstico, sabe? Eu sou bem prático. 4 perguntas que eu faço, eu sei como é que está a empresa. Bem simples. Que aí a gente é número, né? A gente cruza aqui. Você pode abrir essas perguntas ou é a receita do bolo? Aí a gente faz a precificação do carro-chefe, pega ali um produto mais, né, teoricamente, carro-chefe, como que precifica esse produto, eu já tenho uma noção de margem, certo? O quanto de faturamento, média de faturamento, custos fixos, qual que é o OPEX, né? Teoricamente, a gente vai sangrando aquilo depois. Quais são as taxas de cartões que você está hoje, em qual alíquota do imposto você está hoje, você vai trazendo essas despesas, essas informações financeiras, eu já tenho uma visão, tá legal? Não tá legal, não tá legal. Às vezes tem gente que tem medo de subir preço, sabe? Fala, cara, sobe o preço, vale mais que isso, vai vender. E mesmo que não venda a mesma quantidade, o lucro é maior. Você trabalha menos, ganhando mais. Mas é aquela crença. Não, mas nossa, como é que faz? Às vezes um clientinho que fala por um cliente. Ah lá, reclamaram que eu subi o preço. Falei, cara, mas você vende para 1000 pessoas, uma pessoa reclamou, faz parte do jogo. Às vezes você já não é mais... Você não está atendendo mais esse tipo de cliente, às vezes. Não é você, não é a empresa, tá, turma? Não é a empresa que se adequa ao cliente. É o cliente que se adequa à sua empresa. Se eu for adequar toda a empresa que eu tô, não vai funcionar nunca. A gente vai moldando para que as pessoas vão se adequando ao que a gente faz. Toda empresa é assim. Então,
querendo ou não, isso é muito importante. Essa visão como um todo, faz esse diagnóstico, entende a pessoa, tipo assim, clareia os objetivos, que muita gente nem pensa assim, nossa, eu não sei, Zé, o que eu vou fazer daqui a 5 anos. Eu escuto isso direto. Faço a mínima ideia onde eu vou estar daqui a 5 anos. E tem que saber. Não que é... Eu falo assim, a gente não está escrevendo em pedra. Não é quer dizer que isso não vai ser mudado. Mas se você não souber para onde você vai, como é que eu vou te ajudar? Se você, às vezes, vai ter um filho, como é que eu vou potencializar um negócio se você está se afastando? Não dá. Então, tem que ter essa visão. Para onde vocês estão indo? Como que vocês estão indo? Isso é muito importante. Nossa, extremamente importante. Ou seja, é muito particular, porque Muito cada um está particular. num momento diferente. Com certeza. Ô, Muito Fran, particular. e isso que ele falou tem muito a ver com o tema, né, do nosso Meta Day da primeira edição. A alma do fundador é a alma do seu negócio. Com certeza. Nossa, que forte, hein? É. Legal, hein? E é forte porque, às vezes, o dono não sabe o que ele quer. Não sabe. E, muitas vezes, ele não consegue alavancar o negócio dele justamente por não saber. Sim. Né? Então, é legal, é interessante ver a individualidade, porque, às vezes, a pessoa acha, então tá, eu tenho que fazer um fluxo de caixa, eu tenho que controlar meu estoque, eu tenho que fazer um DRE e tal. Isso é complemento. Mas isso é complemento. Complemento. É Isso aí é consequência. O resto, não adianta nada ter um fluxo perfeito, um estoque perfeito, venda perfeita. Se você não sabe o que quer, para onde vai, cada dia está com uma ideia diferente, não tem ali uma continuidade, não tem uma constância, está muito inseguro, é isso que manda. Acho que é isso que vai ter essa visão de para onde que a gente está indo, para depois ver todo o resto. Aí é aquilo que você fala, né? Porque a gente está falando de dinheiro, relativamente a gente pensa em preço e relativamente a gente pensa em valor. Aí é onde a gente fala de agregar valor. Sim. Ou seja, não dá para aumentar. Mas, às vezes, traçando as estratégias certas, porque, às vezes, a estratégia nem é só planilha, vamos preencher ali entradas e saídas, não é só dinheiro, às vezes é agregar valor no produto. Com certeza. E isso, por si só, também traz um retorno positivo, né? Demais. Você trabalha bastante também essa questão de agregar valor, né? Trabalho bastante. E eu sou meio assim, eu brinco muito com os empresários. O que você permitir, eu vou participar. Eu gosto demais, sabe? Porque eu acredito muito no link, sabe? Linkar as coisas. Não adianta eu fazer número e preço se a vendedora não entendeu o que eu quis. Ou o que eu tive de ideia. Se o gestor de tráfego não entendeu lá o vídeo, a captação do e-mail, para fazer o e-mail marketing, para gerar um remarketing em cima, também é ruim. Não que eu vou fazer o trabalho do gestor, pode ser alguma. Nossa senhora, eu sou o maior respeitoso com outras profissões. Mas eu gosto de participar para entender. Porque duas pessoas pensam melhor do que uma. Bem melhor do que uma. Então, eu preciso compartilhar conhecimento com outras pessoas para linkar tudo isso e conseguir potencializar. Entendeu? Tipo assim, vai da pessoa. Tem pessoa, não, Zé, tá tranquilo. Isso aqui a gente já organizou, beleza. Sem problema. Mas do que eu conseguir participar, eu adoro. Eu acho muito importante, sabe? Porque muito facilita importante. também o teu trabalho, né? Quanto mais informação você tiver de um todo, fica muito mais fácil você poder trabalhar. Nossa, demais. Legal. Agora, pergunta clichê, tá? Que é como separar finanças pessoais e finanças empresariais de maneira eficiente. Eu acho que, assim, é meio... É clichê. É clichê, assim. Olha, eu acho que parece muito difícil, mas é simples. Separar tudo. Ter o cartão da empresa e o cartão pessoal. Ter um salário da sua empresa. Você é funcionário da sua empresa. Você não entendeu isso ainda... Tá perdendo tempo, tá? Você é funcionário da sua empresa. Você tá cumprindo horas, tem hora para chegar, tem hora para sair, tem hora para entregar, tem que dar resultado. Se o dono não dá resultado, ninguém dá resultado. Então, sendo funcionário, separar esse salário, organiza a sua vida pessoa física lá e pessoa jurídica é outra coisa. Separa isso. Hoje, Banco Digital C6, Nubank, abre uma conta gratuita lá e separa isso. É muito simples. Tira cartão, cheque, tudo que tá junto, separa tudo isso. Olha, chegou dia 1º, tem condição de tirar o salário? Não tem. Então, tira metade. Certo? Tira dia 1º, tira metade do teu salário, beleza, dia 15 você tira o restante. Porque você tem que ter salário. Tem muito empresário que costuma trabalhar de graça. Se sobrar, eu tiro. Falei, cara, você não sabe o quanto que isso é perigoso para o teu subconsciente. Você nunca vai querer empenhar na tua empresa se você não tira dinheiro dela. Por que eu vou querer crescer com o meu negócio se eu não estou ganhando R$1 com isso? Dificílimo, entendeu? Então, tem que receber, mesmo que às vezes... Zé, mas vai negativar. Deixa negativar, meu irmão. Deixa, pega teu dinheiro e usa teu dinheiro do negócio pessoal lá. Faz o teu jogo. Depois organiza a empresa para dar lucro. Se você não tiver salário, isso lá dentro, lá no teu subconsciente, você nem está vendo, vai fazer muito mal para você. E assim, como definir esse salário? Aí é muita... Nossa, varia muita coisa. Aí teria, assim, que a pessoa talvez fazer uma estrutura do quanto... Aí já vai para a conta da pessoa física, talvez, fazer uma estrutura do quanto ela precisaria para conseguir se manter, ter uma qualidade de vida na pessoa física. Se ela vive única e exclusivamente do negócio dela, talvez aquele salário tem que ser o salário base. Eu mudaria a pergunta no sentido assim, o que eu faço com a minha empresa para ganhar o que eu preciso ganhar?
Legal. Aí, legal. Aí, o que eu preciso vender, o quanto que eu preciso investir, quais os processos que eu tenho que criar para ganhar aquilo que eu queria ganhar. Porque, às vezes, no primeiro momento não vai acontecer, mas a gente vai adaptando isso. Mas agora, na questão de quanto ganhar, varia muito. Porque, às vezes, um engenheiro que trabalha num setor de produção é uma coisa, às vezes, um cara que nem fez a faculdade, mas está num setor mais... Porque, tipo assim, ó, vai muito... Tem empresário que não gosta, terceiriza muita coisa. Entendeu? Então, vai do que ele entrega. Se ele terceiriza muito, eu gasto muito com mão de obra. Se eu gasto muito com mão de obra, sobra menos pro salário dele. Entende como é uma matemática meio complementar? Se o cara não gosta da planilha e põe uma menina só para planilha, eu tenho que pagar a menina para planilha. Eu já enxuguei um pouco desse salário. Não que tudo vai para ele, mas é uma base, entendeu? E outra, é muito complexo, porque prestação de serviço. Vamos fazer a prestação de serviço, tanto que é doido. Vamos pegar o Fabrício de exemplo, que é videomaker, certo? Só para a gente ter uma ideia. Prestação de serviço. Como que decide salário? Decidiu o salário dele lá, certo? Vamos supor que ele decidiu um valor X. Ele tem que ter uma visão. Hora externa, o quanto que ele gasta na hora externa de captação, o quanto que ele gasta na hora interna de edição dos vídeos, o quanto que ele gasta na hora administrativa, que é fechar a proposta, mandar a proposta, fazer a apresentação. Só que são 3 grupos da precificação do prestador de serviço, separados. Por que isso é importante? Aqui eu descubro muita coisa. Às vezes ele está perdendo tempo no administrativo, eu já poderia ter passado para outra pessoa. Eu tenho um cliente de Muriaé que o cara não está captando mais. O cara não está captando mais. Ele viu que hoje faz sentido ele terceirizar porque cresceu tanto, escalou tanto que ele tem outras pessoas para fazer vídeo. Ele faz mais menos. Então, a hora dele na captação diminuiu. Entendeu? Qual é a hora de edição? Vale a pena terceirizar a edição? Não vale a pena? Só na precificação do prestador de serviço são 3 grupos que você analisa. Então, vê como é muito amplo. É um oceano, viu, turma? A empresa é um oceano. Nossa, é um oceano aberto. Tem muita coisa. É muita coisa. E até lembrei agora, né, de outra história engraçada que a gente estava até comentando também, né? A Eliane, gente. A Eliane é uma pérola, tá? A Eliane é uma pérola. E ela, assim, quando a gente estava tentando separar as finanças, né? Que foi difícil, pessoa né, jurídica, Bra? foi muito difícil, foi uma luta. Foi uma luta. Ela ficava negociando comigo, tá? Ela tentava me enganar e eu fingia que eu estava sendo enganada. Ela é boa de papo, hein, Bra? Ela é boa de papo, é vendedora nata, né? Então ela ficava assim: quero comprar um blazer. Essa história é maravilhosa. Você conhece a história, né? Quero comprar um blazer. Aí, pra ela não se sentir culpada, ela falava o seguinte: só que eu vou fazer vídeo pra Natália Martins, então por isso vai entrar na conta da empresa. Né? Então, tudo que ela queria comprar na pessoa física, ela dava um jeito de entender se aquilo podia se encaixar na empresa ou não. Porque ela tinha medo de ficar fazendo retiradas na pessoa física e olhar para aquilo e achar que talvez ela não merecia receber aquele salário na empresa dela ainda. E aí é onde a gente foi tentando entender, tá, o que de fato cabe dentro da empresa e o que de fato é Eliane, não Natália Martins. Então, assim, acho que é um processo também de conhecimento, sabe? Aos poucos. Conhecimento, discussão, entendimento e eu acho que maturidade acima de tudo. Demais, com certeza. Fran, eu tive muita dificuldade, porque no início a Fran falava, não, a gente tem que definir seu prolabore. E eu falei, não. E eu ia só gastando. Aí até que teve um dia, eu fui fazer o levantamento, como eu não tinha um prolabore, eu gastava muito mais. Porque eu não tinha controle, eu ia saber do estrago só lá no final do mês. A hora que a Fran ia lá, eu ia só fazer retirada. E eu falo que é muito importante a gente ter um prolabore. Até que teve um dia a Fran falou, olha, o negócio é o seguinte, você quer retirar esse valor, então bora aumentar a meta de venda, né, Fran? Falei, não, então vamos aumentar a meta de venda, porque eu entendi que é muito importante, porque eu dou o melhor na minha empresa, então eu tenho que ser paga, eu tenho que receber o meu salário todo início do mês, porque senão acaba que a gente fica desmotivada, né? Mas é importante ter essa visão dos limites, sabe? Muito importante. Eu tava brincando hoje numa reunião. Até galão de água que você compra tem que ter limite, cara. Qualquer coisa dentro da tua empresa, uma linha de despesa, ela tem que ter um limite ou um previsto, pelo menos. Não funciona assim, mas precisou, não existe isso, tá? Se for não precisou, teu dinheiro vai acabar, porque vai precisar de muita coisa. Sempre surge alguma coisa diferente que você tem que fazer. Então, toda linha tem que ser estudada. Isso aqui, qual que é o limite desse? Qual que é a ideia desse? Quanto que eu tenho que comprar? Quanto que eu tenho que vender? Quanto que eu posso vender no parcelado aqui para que a minha taxa de cartão vai representar tanto? E tudo isso vai entrando numa linha como um todo para ter essa visão. Porque se for para ver no final do mês, você não conserta mais. Não. Já foi. E aí a empresa é muito difícil se estruturar. Quando não há uma previsibilidade, empresa sem previsibilidade é muito difícil, turma. Você tem que ter uma previsibilidade. Mês que vem eu tenho que vender quanto, para comprar quanto, para pagar quanto, para ter alguma coisa aleatória aqui novo. Tem que ter essa previsibilidade. Porque se for solto, nossa, é muito difícil. É muito difícil. A chance de dar erro é imensa. Aí são surpresas, né? São surpresas não agradáveis. Zé, eu tô precisando de você na minha empresa. Opa! Conta comigo. Eu não fazia isso, tá? Chegava no final do mês, eu não tinha o meu prolabore. Nem eu, nem minha mãe, né? Minha mãe é minha sócia. Então, chegava no final do mês, eu achava que aquilo era o meu lucro, né? Chegava, mãe, isso é seu, isso aqui é meu, a gente pagou todas as contas, tá? Legal. Gente, depois que eu fui colocar no papel o que eu gastava por mês,
da minha empresa, eu fiquei chocada. Quase caiu de costas. Quase igual caí eu. de costas. Igual eu. Um mês sem dormir. E para chegar, né, no valor do Prolabore. Isso também é muito difícil, Sim. porque você tem aqueles gastos fixos, né? Então, isso também é muito difícil. Sim. Mas depois que você começa a entender que isso é importante para a sua empresa, ela caminha sozinha. Com certeza. E depois de quanto tempo, Dri, que você definiu o seu Prolabore? Olha, em abril, né, eu comecei a fazer essa separação. O Prolabore, acho que em junho, que eu consegui definir mesmo que realmente eu precisava daquele valor para mim e o que a minha mãe também precisava para ela. Eu demorei, sim, uns 2 meses para chegar no valor exato. É interessante falar que não existe limite de Prolabore, tá, turma? Não é essa ideia de ganhar pouco só para a empresa, não. Eu tenho cliente que tira 20 mil de Prolabore. E tá tudo certo, porque tem condição de tirar os 20 mil. E se não tivesse, cria o cenário para tirar os 20 mil. Pessoa física tem que ser forte também, tá? A gente pensa só no CNPJ, né? Acha que a empresa tem que dar tudo certo. O CPF tem que ser bom também, tá? Porque tem outras formas de se capacitar pelo CPF, não só pelo CNPJ. É muito importante também o CPF. Se ele não for alimentado e ficar tudo lá na empresa, ele vai, né? Não cresce. Ele precisa ser alimentado para ele crescer junto com o CNPJ. Então, é por isso que sempre quando alguém pergunta, né? Mas tá, quanto que tem que ser meu Prolabore? Aí é onde a gente volta para a pessoa física. Eu sempre sugiro, tá, para tua qualidade de vida, o quanto que você precisaria receber? Se fosse trabalhar fora hoje, quanto que você precisaria receber? E é claro que, às vezes, no primeiro momento, não é saudável ela já retirar aquele primeiro Prolabore. Mas ela precisa ter conhecimento daquilo para que aquilo vire um custo fixo dentro do negócio dele, né? E, consequentemente, ela coloque sua meta de vendas em cima daquilo. Perfeito. Né? Exatamente. E até porque é aquilo que a gente falou, desmotivação. Não adianta também, se a pessoa não tiver clareza do quanto ela precisa ganhar na pessoa física, e isso não entrar como um custo fixo da empresa dela, vai chegar uma hora que ela vai estar tirando um Prolabore de um salário mínimo, mas para a vida dela, ela precisa de 3 salários mínimos. O que ela vai estar fazendo? Tirando a margem da empresa lá no final. Sim. Ela vai estar tirando dinheiro da empresa de todo jeito, só que de uma forma meio camuflada, né? Sim. Sem tanta... Ou aumentar as vendas. Aumentar as vendas, Sim, que aumentar o aumentar as Prolabore, vendas. aumentar as Com vendas, né? certeza. Com certeza. Ô, Dri, aproveitando que a gente está falando de investimento, conhecimento, conta aí pro pessoal como que foi a experiência de participar do Meta 360. Olha, o Meta 360, sem dúvida, falo isso sem dúvida mesmo, foi o melhor investimento que eu fiz. Show. Né? Eu fiz vários cursos, né? Fiz aperfeiçoamento, mas essa mentoria foi o que me agregou mais, né? O que foi assim, o mais importante, eu acho que foi o suporte que vocês me deram antes da gente começar as aulas presenciais. Né? Esse suporte para vocês, a Fran, né? Foi até a minha casa, viu o que era a minha necessidade, o que era a prioridade. A gente conseguiu organizar as planilhas, conseguiu controlar assim, as vendas, os estoques. Né? Eu não vendia laço por cor no meu programa. Eu falava assim, laço gravata, gordinho. Hoje não, eu tenho tudo detalhado. Isso facilitou muito a minha vida, porque agora eu já sei o que eu vendo mais. Né? Então, isso aí foi essencial para Dri Laços, né? E a Eliane, então, né, com esse dom maravilhoso, né, de venda, sempre estava ali me apoiando, né, me incentivando, me ensinando as técnicas de vendas, né? Antes mesmo de começar as aulas presenciais, isso aí já me ajudou muito. Então, antes de terminar o curso, né, essa mentoria, eu já tive um resultado excelente, né? Eu tive um resultado de 30% a mais nas minhas vendas. Nossa, Adri. Uau. Muita coisa. Né? Muita coisa. É muita coisa. Mas e isso tudo porque eu procurei, né, a aperfeiçoar, eu procurei ajuda e eu acho que eu fui até um pouco chata, né, Fran? De tantas planilhas que você teve que fazer para mim. Um pouco, adoro. E assim, eu acho que acima de tudo é buscar, né? Conhecimentos, mas né? aceitar a ajuda e fazer acontecer. Isso. Porque, assim, a diferença é que muitas pessoas também buscam ajuda e, às vezes, não fazem acontecer, né? Então, mérito seu mesmo. Não é à toa que você está aqui hoje, né? Justamente foi por conta do teu desempenho, dos teus resultados. Sei que não é fácil, né, Dri? Mas, acima de tudo, é aquilo que a gente fala, é ter clareza para tomar decisões, né? E é onde você conseguiu desenvolver, crescer, né? Aumentar o teu faturamento. E, com isso, agora eu tenho certeza que você vai voar longe, cada dia mais. Se Deus quiser, né? E eu não posso deixar aqui também de falar do Henrique, né? Que é o meu esposo, o tanto que ele me ajuda nessas planilhas e na parte financeira, né? Então, assim, sem ele, eu acho que eu não conseguiria, porque é muita coisa. Ainda eu não consigo delegar muitas funções.
Então, isso aí ele me ajuda muito, né? E a minha mãe fica com a parte da produção. Então, toda a produção é por conta dela. Então, eu preciso delegar mais um pouco das minhas funções, né? Como o Zé falou, né? Eu posso deixar ali de separar pedido, foi um tópico que a gente discutiu muito, né? E ficar mais para vendas. E eu vou chegar lá. Isso é muito legal, porque essa humildade é muito importante. Às vezes falta em outras pessoas de entender que você não precisa ser bom em tudo. Sim. Né? Você não precisa ser bom em tudo. Há profissionais em todas as áreas que podem complementar o seu negócio e seja bom no que precisa ser bom. Um bom líder, um bom gestor, um bom conhecedor de pessoas. Você não precisa ser bom em tudo, você não precisa ser bom em finanças, em marketing, em vendas, em produção, em estoque, em alíquota, em imposto, em tributário. Não precisa disso tudo. Há pessoas para ajudar você. Porque senão sufoca, é o eu presa, né? Ela vai fazer parte do processo? Vai fazer. Eu entendo que no começo, às vezes, não dá para contratar 1 milhão de pessoas para te ajudar. Mas entenda que para que o negócio ande de uma forma mais assertiva, vai precisar de pessoas. Não tem como. Eu estudo só sobre finanças. Só sobre finanças. Para o cara saber mais que finanças que eu, ele tem que trabalhar com finanças. É difícil você pegar uma pessoa normal no sentido que não estuda sobre finanças, que vai saber mais. Fabrício vê videomaker o dia inteiro. É edição, é filtro, é música, é batida, é tempo, é trend. É o que ele faz. Eu vou querer discutir com ele sobre a área dele? Não vou nunca. Eu preciso de um cara que estuda sobre aquilo toda hora. É isso. Ser humilde, igual ela falou. Olha, eu sei que a planilha o meu marido vai ajudar, eu vou delegar. É isso. Não se sinta orgulhoso, tá, empresário? Não se sinta orgulhoso. Isso vai judiar demais a sua jornada. Vai atrapalhar demais a sua evolução. E eu falo que uma coisa que ajuda muito, né, é a gente estar junto com pessoas, né, que a gente aprende muito com a experiência, né. Então, se eu sou boa em vendas, a Fran é boa em gestão, vamos trocar a experiência, vamos se juntar. Acho que foi por isso que o nosso negócio deu tão certo, né, Fran? Com certeza. E vocês, hein? Vocês só perguntam, quero ver vocês falarem também como que foi a Domia, como que surgiu isso, como que foi a ideia, como que foi a jornada. Fiquei de surpresa, hein? Como que foi a jornada, como que foi tudo isso? Na verdade, Zé, a Domi foi a troca. Eu acho que é justamente isso que a gente estava falando, né? Porque eu presto consultoria para a Eliane desde o começo da marca dela, justamente por isso. Porque ela chegou e falou, eu domino demais vendas, mas eu não me sinto pronta para gestão. Então, assim, eu comecei com ela fazendo custo de ficha, programação de produto, no que investir, no que não investir. Estamos juntas até hoje, né? E a Eliane, ela domina demais de vendas e eu, de verdade, eu era aquela pessoa que por muito tempo falava, eu sou uma péssima vendedora. Então, eu tomei isso como certo por muito tempo e isso me limitava também totalmente. Aí, um belo dia, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu quero oferecer algo a mais para as minhas empreendedoras, quero fazer um curso para elas, mas eu não vou falar de gestão se eu não entendo. Você pode falar de gestão? Eu falei, vamos fazer um trabalho aí. A gente fez esse curso para as empreendedoras dela e tinha um cliente meu que eu sabia que acompanhava ela no Instagram, elogiava bastante o trabalho dela na parte de vendas, e estava precisando performar melhor na parte de vendas. Eu já tinha esgotado a minha capacidade ali. É onde você fala, a gente pode ser bom numa coisa, mas talvez não é o melhor em tudo. Então, assim, eu já tinha passado estratégias para esses clientes, eu já tinha feito até o meu limite do que eu poderia ali para aquele setor em questão. Aí eu falei, olha, se quiser eu posso ver com a Eliane, se ela não pode prestar uma consultoria para vocês voltado para isso. Na hora ele quis. Aí foi quando eu perguntei para ela, porque eles são concorrentes, né? Engraçado, eu perguntei para ela o que ela achava, falou, Fran, claro que eu vou, né? Foi onde eles começaram um trabalho juntos. Aí a gente entendeu. Falou, mas por que não fazer isso com outras pessoas? Aí foi onde a gente criou a Domi para fazer essa troca mesmo. E o Método 360 foi justamente isso, né? A gente entra com esses pilares principais, onde a Eliane entra com a parte de marketing e vendas, e eu entro com a parte de gestão organizacional como um todo e gestão de pessoas. Que show, e aí a gente começou no início nas empresas individual e depois a gente viu a necessidade de fazer um treinamento em grupo, né? Porque além de todo o conhecimento, toda a estratégia, uma troca. Nossa, e o Meta, meu Deus do céu, sai tantos negócios, né, Fran? Que legal. O Fabrício mesmo fechou vários negócios no Meta, né, Fabrício? Até hoje, né? Do Meta e do evento. E do Meta Day. Que evento, né, E falando em Meta Day, a Adri já foi no Meta, a Adri participou do Meta Day. Como que foi o Meta Day para você? Gente, Conta um pouquinho. O Meta Day, eu acho que é a Ruane, né? É. A Ruane, ela se entregou totalmente naquele encontro, né? Não só ela, mas com todos os participantes. Todos se tocaram pessoalmente. Então, isso foi muito bonito, foi muito gostoso de ver, né? Porque a alma do fundador é a alma do negócio. Então, isso eu consegui enxergar lá, né? Que umas coisas que passa e a gente não percebe, né? Hoje, o meu avô, ele tem 88 anos, ele é o gestor da fazenda e ele delega, né, as funções, os cafés dele, né, com os filhos, né? Sempre delegou com os filhos e hoje com os netos, né?
Então, olha para vocês verem, naquela época, lá, 60, 70 anos atrás, ele já delegava as funções para ele ser um bom gestor. Né? Imagina se isso fosse agora, como ele seria. Né? O meu avô ele tem 12 netos. Né? Desses 12 netos, os 12 têm curso superior, uma ainda está formando. Né? E desses 12, 8 trabalham por conta, porque ele sempre falava para a gente, você tem que abrir o seu negócio, sempre incentivou. Trabalha para você. Então, o incentivo dele era muito legal. 3 trabalham com CLT, mas esses 3 também têm o seu próprio negócio. Que show. Né? Então, isso aí, ele sempre incentivou a todo mundo ter o seu próprio negócio. Ele é o meu incentivador. Né? A gente chega lá, né, e ele é a primeira coisa, oi, filho, tudo bem? Tudo bem? Aí ele já começa a perguntar, e aí, como é que estão as vendas? Como que está o dinheiro? Então, ele preocupa. Ele foi, né, um grande incentivador e um ótimo gestor. Para vocês terem ideia, há uns 2 meses atrás, ele tinha uma caminhonete parada e ele falou assim, olha, eu troquei a caminhonete num imóvel. Vai que algum filho ou algum neto queira montar um comércio. Olha então, só. Que show. Ele é um gestor excelente. Que legal. E falando então, disso, isso, a alma, né? A alma do negócio é a alma do fundador. Né? E ela citou lá, a gente tem que ser o que a gente é, honrar a família, perceber o que a família trouxe para a gente. Isso é muito importante. É muito importante. E é engraçado porque você falou de gestor, né? Ele foi gestor por muito tempo, mas às vezes aos olhos dele e de outras pessoas ele não era um super gestor, mas era, né? Ele é. Ele é. Mas ele trabalha ainda, está ativo até hoje. Ele está ativo, sim, como gestor, né? Ele hoje as funções das terras assim é tudo com os filhos e os netos. Legal. Ele delegou. Mas ele está ali firme, ele que sabe o que tem que fazer, tudo dessas coisas. É porque muita gente fala assim, eu não sou bom em gestão, eu não sou bom gestor, mas muitas vezes ele é dono de negócio já tem um tempo. Então, tem até aqueles que faz o controle no caderninho e que funcionou assim por um bom tempo. Com certeza. Então, assim, a gestão não é só planilhas e mais planilhas, né? A gestão é ter conhecimento e tomar decisão com base nesse conhecimento. Então, assim, se você tem um negócio próspero, que funciona, você é um bom gestor, sim, né? Às vezes só falta a pessoa acreditar. Igual a Adri. Ô, Dri, teve uma parte que você não falou, né? Você tinha falado pra mim que 30% foi no primeiro mês. Sim. E quanto que foi depois de alguns meses? Hoje, né, a gente fechou setembro, depois do curso do Meta, né, da mentoria, com 65% a mais das vendas. Olha aí, gente. E ela falou pra mim que ela não é uma boa vendedora. Como que não é uma boa vendedora, Adri? Você só falta se enxergar que você é uma excelente vendedora. É igual a Fran falou, né? Eu sentia que eu tinha um negocinho, né? Eu nunca acreditava naquilo. Então, agora eu acredito que eu posso e que eu consigo. E isso é muito legal, tá, turma? Às vezes você está assistindo aí, não está no momento legal, então aí, ó, a crise, o país e não sei o quê. Eu tive empresa esse mês que bateu o recorde de faturamento. Esse mês, agora, setembro de 2024. E aí vem todo aquele caos, aquele terrorismo que o povo gosta de fazer. A Adri teve 65% a mais de vendas após o curso. Então, existem ferramentas e estratégias para melhorar o seu negócio. Basta você procurar as pessoas, as parcerias, para que você cresça. Não é porque, eu escuto muito, tá ruim para todo mundo. Aí a pessoa cruza o braço assim, para mim também tá. Parece que até acha bom, né? Quando fala que tá ruim para todo mundo, parte não tem isso? Aí conforta, né? Tá ruim pra ele, então... Senso de pertencimento, né? Eu quero fazer parte daquela turminha e ficar naquilo, né? Nas confecções, fala, nossa, esse mês está tão fraco, não sei o que está acontecendo. E aí, o que você está achando? Eu falei, não, está muito bom. Aí eu vou ver depois, no final, né, o quanto aquela empresa comprou. Às vezes, ela comprou até mais do que ela comprou o mês passado. Né? Então, assim, eu acho que falta um pouco assim, de acreditar, né, que a gente possa vender mais. Com certeza. E tem pesquisas que mostram, até esses dias compartilhei nos stories, 70% dos seus resultados depende de você. E 30% depende do mercado. E o que acontece? Se o mercado não tá aquecido, que o mercado tá ruim, os clientes não querem comprar, tá reclamando de preço, a pessoa foca naquilo, ao invés de focar na solução. Aí o que acontece? As vendas só caem. Os 30% vira 100% porque ela não potencializou os 70%. Ou seja, transferir a responsabilidade. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. E acontece muito. Muito. E agora eu tenho uma última pergunta, tá? Acontece que muitas empresas ficam muito focadas em vender mais. Ou seja, preciso vender mais. Só que até quando vender mais é a resposta? Porque muita gente, às vezes, fica ligado no vender mais, mas não está tão ligado no resultado em si. Então, até quando isso é sustentável e é interessante? Eu tenho uma pergunta muito
Quase nenhum cliente gosta de ouvir, porque ela faz aquela reflexão muito forte. Hoje você faz o melhor que você consegue fazer, no sentido de resultado, não é de esforço não, nem dedicação. Você tem o melhor resultado que você consegue ter hoje? Aí vem nisso, sabe? Ah, mas eu vendo tanto. Tá, mas essa venda, o resultado que ela está dando é o que ela teria que dar mesmo? Porque é matemática, viu, turma? Tem muito indicador que é aquilo ali. Eu já tenho uma ideia do que vai acontecer no final. Por isso que o planejamento é tão importante. Já tem uma visão do que vai acontecer, porque é histórico, é teoria, é assim que funciona. Então, vender mais é sustentável ou não? Vai muito do como é esse vender mais, como que é a organização desse vender mais. Por isso que eu sempre pergunto isso. Hoje, a empresa faz o melhor que ela consegue fazer no sentido de resultado, não de esforço e dedicação. Não é a hora que você chega, nem a hora que você sai, nem o tanto que você se empenha. O resultado que a gente tem é o melhor que a gente está conseguindo ter. Porque, às vezes, o profissional está trabalhando 1,5 vezes, 2 vezes a mais do que o do lado, e o do lado está ganhando a mesma coisa que o de cá. Porque o resultado era aquele ali. Mas aí a pessoa não vê. É a história de mudar o preço. Às vezes eu vendo menos, mas se eu tenho uma margem melhor, eu tive mais resultado. Então, não é só sobre vender mais. Claro que tem que vender mais. Não é essa, eu não vou vender mais. O José falou que não precisa vender. Tem que vender sim, tem que vender mais. Mas de um jeito certo. Não é só fazer promoção, sangrar a margem, diminuir para que aumente o faturamento. Bateu meta. Aí a hora que você vai desenvolvendo a análise, não sobra nada. Ou você está vendendo 10% a mais e gastando 50% a mais. Aí, no final das contas, também uma coisa não compensa a outra, não faz sentido. E por que eu te perguntei isso? Porque eu vejo que muitas vezes a margem tem se tornado consequência. Ou seja, a pessoa tem um preço de custo, ela aplica um markup sobre ele e chega no preço de venda. E aí acontece, final do mês, esse mês não deu. Aí, no mês que vem, esse mês a margem também não deu aqueles 20% que eu projetei, deu 15%. Aí, no outro mês, aí tem sempre os, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E, às vezes, assim, a margem não é uma prioridade. E, às vezes, tinha que ser. Assim como preço de facção eu preciso pagar até X%, a minha margem, ela também, às vezes, tem que ser negociável. E aí, a gente precisa voltar reorganizando o cenário para que aquela margem, ela exista, sabe? Com certeza. E, muitas vezes, eu acho que a margem, ela tem sido uma consequência muito mais do que a prioridade, no final das contas. E o que acontece muito de erro sobre margem de precificação é olhar para o lado. Eu olho para o lado e vejo a Adri. Aí, a Adri botou 100% de lucro, eu vou botar 100% de lucro. Mas a Adri não tem aluguel, ela não tem empréstimo, a equipe dela é menor, ela acabou de começar. Como que eu vou botar a mesma margem de uma empresa que eu não sei a realidade da empresa? Eu tenho que botar a margem do meu negócio. Eu vou abrir o meu produto e ver como que eu monto o preço desse produto. Eu não posso olhar para o lado, mas o fulano mandou por 50% e deixar vender. Não funciona assim, cara. Às vezes o teu momento não é o momento dos 50%. Às vezes é 40% e os outros 10% vai para marketing, para potencializar a venda. Dinheiro vem de várias formas, não só do preço da margem que você põe no produto. Ele vem de inúmeras ferramentas e modelos. Então, não olhe para o lado. Não olhe para o lado e o outro fez, eu vou fazer igual, porque para ele funcionou. Às vezes a Adri está num outro momento de empresa diferente do meu e eu vou ter problema, porque a Adri já organizou do jeito dele e para ela vai funcionar. E para mim, não. Gente, é isso. Contribuições muito valiosas. Muito obrigada pela presença de vocês. Assim, Zé, eu vejo que você faz um trabalho incrível. Eu conheço muito bem o teu trabalho. Obrigadão. Vejo, assim, que realmente onde você põe a mão as coisas dão certo, obrigado, né? Então, parabéns por isso. A Adri também, né? Maravilhosa, Obrigada, lutando aí a Fran. tua ascensão. Ver o teu negócio se tornar um mega negócio. É realmente muito lindo de ver. Obrigada, Parabéns. viu? E vocês querem deixar alguma consideração final? Para quem pessoal? ainda, né, quer aprofundar o assunto, ainda está nessa meio dúvida, segue lá, o José Magalhães, a gente posta caixinha de pergunta direto, fala sobre o conteúdo, é muito aberto, eu sou um cara muito transparente, não tem história triste, não tem, ele pode contar, pode abrir, pode falar, porque, querendo ou não, hoje a gente usa, né, a internet, é muito legal isso para potencializar as coisas. Então, entra no Instagram das meninas, acho que todo mundo aqui é importante ter essa ideia de conteúdo, porque ajuda muito a ideia do desenvolvimento. Então, não fica nessa, o podcast foi bom, mas e agora? Busca conteúdo, tenho certeza que vocês vão encontrar muitos conteúdos de qualidade. E queria agradecer, Adri, agradecer você também pela presença, Muito que obrigado. vocês contribuíram muito aqui. E agradecer também ao pessoal de casa que esteve aí com a gente. Também quero né? agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito feliz, viu? E deixar um recadinho também para a turma, né? Que a vida, ela é um movimento. Se a gente para, ela morre. E a nossa empresa é a mesma coisa. Se a gente deixar ela sem aperfeiçoamento, sem correr atrás de cursos, ela vai estacionar, ela vai morrer, né? E às vezes a gente busca cursos, umas coisas assim extravagantes, tão fora, assim, de fora, longe, e às vezes o que a gente precisa está na nossa frente, né? Vocês duas são de Juruáia, vocês duas foram CLT aqui em Juruáia, conhecem o que Juruáia precisa, né? Sabem as dores
quase todas as empresas precisam, né? Então, invistam, tá, em aperfeiçoamento, em cursos, né? Zé, foi um prazer, viu? Gostei muito de conversar com você. Agradeço vocês também pela confiança e oportunidade, viu? Um prazer. E tem outra coisa, né, gente? Quem não é visto, não é lembrado. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, as empresas hoje estão tão focadas em vender, 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 que elas estão esquecendo, né, do nosso polo de Juruáia, né? Sim. Que a Juruáia é um polo, né, mega gigantesco, é gigantesco. Então, procurem participar mais dos eventos da Ciju, né, a Felinju, a Fest. Vamos entrar mais de cabeça nesses eventos. Os resultados são ótimos. Em 2023, eu entrei, participei da Felinju e o resultado foi excelente. Que legal. Então, empresários, vamos, né, tentar aumentar o nosso polo de lingerie. Nossa, depois disso, né? Não tem nem o que fazer de encerramento aqui, né, Dri? Que a Adri já fez. Fechou com chave de ouro, né, Adri? Mas, assim, só uma coisa, gente, que eu vou reforçar aqui. Independente do tamanho do seu negócio, não trate ele como um negocinho, tá? É o seu sonho que tá ali, é a sua dedicação. Se especialize, profissionalize e acredite em você acima de tudo. Você quer falar alguma coisa? Só pra falar que teve muitos comentários bons, agradecendo vocês pelo conteúdo, falando que vocês estão de parabéns por ajudar, né, mesmo o pessoal. Legal. Muitos comentários bons, muitas pautas importantes, o pessoal falando. Falando do José Magalhães, que está fazendo total diferença na empresa, na pura mania de Valeu. Valeu, Ju. O WD Lima, parabéns a todos pela iniciativa de compartilhar esses conhecimentos, gostei demais. Aline, parabéns, pessoal, muitas pautas importantes. Maílza, parabéns, amei tudo. Então, muitos comentários positivos. Que show. Bom, Feliz que a turma gostou. legal, gente. É por vocês mesmo, tenho certeza. O que a gente quer é realmente trazer conteúdos relevantes para que vocês consigam aí deslanchar no negócio na vida de vocês. Muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Valeu. E bom Tchau, descanso, pessoal. gente. E que outubro seja um mês abençoado. Tá só começando. Quem ainda não definiu suas metas, gente, bora definir as metas aí. E é claro, né, criar ações para que você consiga atingir suas metas. Show. Boa noite. Valeu.